Olá pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma live aqui pela CIMED. E hoje nós temos aí um tema bem bacana que nós vamos abordar, que é a questão do explante, né? Um tema que está sendo bem divulgado aí, né? Tanto nas mídias quanto nas redes sociais. Então nós vamos tirar hoje muitas dúvidas a respeito do explante e com um grande parceiro, um excelente médico, né, o Dr. Davi Calderoni, que vai estar tirando aí todas as dúvidas também e falando um pouquinho da questão do procedimento, de como que é, como funciona, tá bom? Então eu tenho certeza que hoje vai ser uma live aí muito bacana, muito produtiva, e quem tiver dúvida também vai encaminhando aqui pra gente. Deixa eu conectar aqui o Dr. Davi, deixa eu chamá-lo. Então vamos aguardar um minutinho, já deve estar entrando aí também. E pessoal, enquanto o Dr. Davi não entra, falar para vocês que quem perdeu alguma live, nós estamos também no YouTube, tá? Tem um canal no YouTube que tem todas as nossas lives, é CIMED Campinas, CIMED com S. Então, assim, inclusive essa daqui também vai lá para o YouTube, então vai ser bem bacana, tá? E quem perdeu alguma live anterior, também nos procure lá, faça lá a sua inscrição, ative o sininho, que sempre que tiver vídeo novo, a gente também vai estar postando lá para vocês, tá bom? Acho que ele já deve estar se conectando aqui. Já convidei, vamos ver. Vamos lá, só um minutinho. Aí, agora foi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem? Ótimo, e você, Henrique? Bem, graças a Família indo Deus. bem? Doutor, tudo em paz. Ótimo. Doutor, primeiro quero agradecer aí a presença do senhor, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, né, e passar um pouquinho aí, né, das dúvidas que muitas pacientes têm a respeito do explante, né, que é um tema aí que está muito relevante, né, tanto nas mídias quanto nas redes sociais, e não tem ninguém melhor aí do que o senhor, né, um especialista aí também na área, para estar tirando essas dúvidas e estar falando um pouquinho a respeito disso. Então, agradeço imensamente já por estar disponibilizando aí um pouquinho do seu tempo para estar tirando aqui muitas dúvidas, inclusive chegaram muitas dúvidas aqui para a gente também, e o que der a gente vai respondendo. Então, assim, só para dar início, doutor, eu vou me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Eu sou o Henrique, eu estou aqui representando a CIMED, né, cintas pós-cirúrgicas. Nós estamos aqui no Cambuí, nós temos uma loja aqui também no Cambuí, e nós estamos aí com essa série, né, de lives realmente para estar esclarecendo. Isso porque nós percebemos que muitos pacientes que acabam vindo na loja têm muitas dúvidas a respeito de vários temas, né? E hoje o senhor Google, ela entra lá no Google e muitas vezes a informação não é a mais correta possível. Então, nós tivemos aí essa ideia de estar trazendo profissionais competentes, realmente para estar tirando essas dúvidas, né, que as pacientes acabam trazendo aqui para a gente. E, doutor, eu gostaria que agora o senhor se apresentasse um pouquinho aí também. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer aí o gentil convite aí para participar dessa live. Sempre um prazer. Henrique é um parceirão nosso aí faz tempo. E é muito legal para a gente poder, né, realmente fazer essa parte educacional, né, orientar, esclarecer e tirar as dúvidas. A gente sabe que, né, como você falou, as pessoas acham muito conteúdo duvidoso, às vezes diferente Sim. aí na internet, né? Então é uma oportunidade que a gente tem. Então, meu nome é Davi Calderoni, eu sou cirurgião plástico, sou formado pela Unicamp, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
E hoje eu atuo tanto no consultório privado quanto como professor de cirurgia plástica na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Tanto nos dois, eu acabo me dedicando bastante a essa parte de contorno corporal e espero poder ajudá-los aí a esclarecer, então, sobre esse tema aí que é tão relevante, tão quente, né? Gostei bastante quando a gente acabou, né, combinando esse tema aí, porque é uma coisa um pouco mais recente, essa discussão aí, que está muito na moda, tanto a cirurgia, mas ainda é uma coisa pouco esclarecida, né? Então, acho que a gente vai poder bater bastante papo aí. Sem dúvida. E, doutor, o senhor tem consultório aqui em Campinas? Sim, nós atendemos em Campinas, né, na Best Clinic, no Cambuí. Tem um consultório em Dayatuba também, então a gente se divide nos atendimentos e nas cirurgias aí nas duas cidades. Legal, bacana. Então, como o senhor falou, né, e eu também comentei um pouquinho antes, hoje a gente vai abordar um pouco mais aí, né, dessa questão que é o explante. E hoje nós percebemos, né, doutor, que está tendo uma procura, uma crescente muito grande por essa questão do explante, né? O senhor acha que isso é uma tendência? Veja, é engraçado, a gente analisando essa questão da história do aumento mamário, né, no começo existia, né, estou falando década de 80, 90, aí uma predileção por mamas menores, então se utilizava implantes pequenos, né, ou se utilizava pouco implante. Depois houve uma hype aí do aumento mamário, onde entrou na moda, vamos dizer, um volume mamário muito grande, né, uns volumes maiores aí que o pessoal sempre gostou. Eu acho que hoje um pouco a gente está talvez vivendo essa diminuição, né? Quer dizer, está caindo um pouco em desuso esse volume mamário muito grande. Então, uma das questões que fazem com que as pacientes procurem é o desejo de reduzir a mama. Então, às vezes, pacientes que colocaram prótese no passado e que, por uma nova fase da vida, uma nova, né, visão aí do corpo, da estética corporal, acabam desejando reduzir a mama, né? Então, isso é uma das vertentes que tem aparecido para justificar essa procura pelas cirurgias. E outras questões aí que a gente pode abordar ao longo da live aí, de alguns problemas relacionados à prótese ou que são atribuídos às vezes à prótese de mama, mas que ainda são coisas um pouco mal conhecidas, né? E que acabaram junto com essa coisa das redes sociais aí fazendo aumentar um pouco a procura por essa cirurgia mais recentemente, né? Tá. Então, na verdade, doutor, hoje ela é meio que dividida. Tem tanto uma questão estética quanto uma questão de saúde. Ou as pessoas ainda procuram mais por uma questão de saúde ou mais por uma questão estética? A gente basicamente vê assim, dois grupos de pacientes, né? Pelo menos o que eu vejo na prática e na literatura, conversando com colegas, em eventos e tal. Você tem, às vezes, pacientes com uma idade um pouco mais avançada, que tem mais tendência a querer realmente essa questão da diminuição de volume, né, de querer mamas menores, tudo. Pacientes que às vezes colocaram prótese no passado por uma indicação do médico, mas que não tinham às vezes uma real necessidade, já tinham um volume mamário que querem diminuir, né? Agora, com relação à questão de saúde, né, eu diria que a gente tem dois grandes grupos, aí, duas grandes questões. Primeiro, o explante ele acaba sendo uma alternativa para casos em que você poderia trocar a prótese, né? Ou seja, problemas conhecidos da prótese de mama a longo prazo, como a contratura capsular, a ruptura que existem, em que você poderia trocar, existe a opção de não trocar e ficar sem o implante, né? E mais recentemente começou a voltar essa discussão aí da relação entre a prótese de mama e eventualmente doenças, né? Doenças autoimunes, agora tem essa questão da doença do silicone. Então isso levou algumas pacientes a se preocuparem um pouco mais com a relação da prótese de mama com problemas de saúde, né? Então, são basicamente esses dois grupos de indicações que a gente tem, né? E eu não sei se tem isso, doutor, mas assim, muita gente que acaba ouvindo falar, né, dessa questão da doença do silicone, né, da silicose, né, que eles falam, já se antecipando para fazer essa retirada, assim, ela não tem problema nenhum,
mas ela já se antecipa. Ela fala, bom, deixa eu já tirar antes que dê algum problema. Existe hoje esse tipo de procura? Na verdade, assim, né? Então, deixa eu falar um pouquinho dessa questão, desses problemas aí que surgiram, né? Então, isso desde que começou a se usar a prótese de mama, começou a surgir algumas questões, né, sobre a associação de prótese de mama com doenças, né? Então, no começo, lá atrás, aí, final da década de 80, década de 90, a relação com doenças autoimunes. Então, nos Estados Unidos teve aquela época que a prótese foi proibida. Depois eles fizeram uma série de estudos aí grandes, né, até estudos relacionados aos próprios fabricantes das próteses, e que não se encontrou nenhuma associação com essas doenças, né? Ou pelo menos assim, o aparecimento de doenças em quem tinha prótese não era mais frequente do que em quem não tinha. Então, ou seja, não havia uma relação direta. Então, voltou a se usar próteses e durante um tempo isso aí ficou meio né, esquecido, vamos dizer. Mais recentemente, voltou a ter essa discussão até com o surgimento aí dessa entidade nova, né, que o pessoal denominou de síndrome ásia, né, que seria uma doença, uma síndrome autoimune desencadeada por alguns dispositivos, e entre eles interrogado a prótese de mama, né? Então, não é só a prótese de mama que teria essa possibilidade. Então, você tem outros dispositivos implantáveis, né? Tem casos relacionados a marca-passo, próteses ortopédicas, próteses testiculares, enfim, tem uma infinidade de associações. Então, seriam doenças que poderiam ser potencializadas pela prótese de mama. Isso aí ainda é uma questão muito recente, né? Quer dizer, uma coisa que surgiu aí tem talvez 10 anos, um pouco menos, e que ainda é objeto de muito estudo, né? Porque não se conseguiu caracterizar definitivamente essa relação. Né? Até porque os casos são pouco frequentes, né? Frente ao número de pacientes que têm prótese de mama, então são muito poucas que apresentam esse tipo de problema. Então ainda é uma coisa que está sendo estudada, né? Tem inclusive uma dificuldade de definição de critérios para você diagnosticar essa alteração, enfim. Uma outra coisa diferente é o que elas chamam de doença do silicone. Né? Essa doença do silicone, na verdade, são uma série de sintomas aí que seriam causados pela prótese, né? Falando de uma maneira mais simplificada, seria quase como uma intoxicação pela prótese de mama, né? Mas que é uma coisa ainda mais difícil da gente caracterizar, porque o que acontece? Né? As pacientes relatam que tem um monte de sintomas, às vezes sintomas sistêmicos, dificuldade de concentração, perda de peso, dor articular, né? Que são sintomas meio genéricos, vamos dizer assim, que poderiam ser, por exemplo, causados por outros problemas de saúde, né? Então, ainda é uma situação assim, de difícil caracterização com relação à etiologia, ou seja, você cravar que a prótese de mama esteja relacionada a isso, né? Então, tem diversas facetas aí dessa questão, uma questão complexa que, assim, é uma coisa que tem motivado muitas pacientes a procurarem, pelo menos discutir essa possibilidade da retirada, principalmente porque esse fenômeno foi muito potencializado pelas redes sociais, né? Então, começou a aparecer muito grupo de paciente, muito grupo de gente discutindo isso, e é o que a gente fala, né? Muitas vezes a gente vê assim, não de uma maneira meio sensacionalista, eu diria, né? Quer dizer, então isso tem o potencial, inclusive, de causar nas pacientes um pânico, um temor maior do que seria justificável numa situação dessa. Né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem assim, caracterizada. Né? Quer dizer, a gente não, vamos dizer, como é que eu vou me expressar? A gente não quer assim, diminuir a queixa das pacientes, mas essa relação entre esse tipo de sintoma e a prótese de mama ainda é uma coisa muito difícil da gente caracterizar assim, de uma maneira definitiva, entendeu? E que não dá para potencializar isso, né, doutor? Como o senhor falou, existem várias outras cirurgias que, por exemplo, uma prótese ortopédica, enfim, mas que eu acho que num volume menor, né, e que não é tão divulgado. Ou melhor, não é divulgado isso. E por algumas questões, a prótese de silicone acaba sendo mais divulgado, então as pessoas acabam tendo esse receio maior, né? Não, sem
dúvida, até por se tratar de uma questão estética, né? Quer dizer, as outras cirurgias você acaba fazendo por questões de saúde mesmo, quer dizer, você não tem muita escolha, né? Sim. Agora, realmente, assim, a prótese de mama, ela não é o único dispositivo que se relaciona com isso, né? Inclusive, nessa questão da sindromiase que a gente estava comentando, existe uma série de relações com, por exemplo, vacinas, com outros, né, outros possíveis agentes desencadeantes, né? E que podem estar relacionados a isso. Então, é uma conversa que a gente tem que ter muito cuidado com os pacientes para que você não faça uma associação direta, assim, né, causal, assim, né, Uhum. de pronto, porque a coisa ainda é bem Sim. nebulosa, na verdade. Doutor, assim, quais são os casos que o próprio médico já indica fazer o explante? Olha, na realidade, assim, você não tem, a princípio, nenhum caso que você teria uma indicação absoluta de um explante, né? Ou seja, assim, olha, você determinar, ó, essa pessoa não pode ter uma prótese de mama, tá? Como eu te falei, né, existem indicações onde você tem que remover o implante, né? Ou seja, você tem uma contratura, você tem uma ruptura desse implante, uma falha mecânica desse implante, que é uma coisa possível, principalmente em próteses mais antigas, né? E que seriam situações passíveis de você corrigir trocando a prótese, né? Uhum. E como eu te falei, nesses casos você teria a opção de não recolocar o implante, certo? Então, o tratamento de uma contratura, de uma ruptura, é você fazer a troca, o tratamento da cápsula, no caso da contratura, Sim. podendo ou não ser recolocada essa prótese depois. Então, não existe assim uma indicação médica absoluta, né? Existem esses casos de desejo da paciente, né? E aí a gente tem que conversar com ela sobre as opções. Uma coisa que eu acho sempre interessante frisar é que, assim, né, diante desse movimento que vem acontecendo, né, essa divulgação de informação, grupos, essa coisa toda, virou uma coisa muito comum a gente demonizar a prótese de mama, né? A gente não, esse pessoal que divulga esse tipo de Justamente. informação, né? Então, chama de veneno, bola tóxica, essas coisas todas. Agora, o que tem que ficar claro é assim, né? Hoje em dia, a gente não tem nenhuma alternativa viável que substitua o implante mamário para aquilo que ele foi concebido, ou seja para indicações de aumento de mama estético, seja para casos de Uhum. reconstrução de mama, né? Que é importante ressaltar que existe muita indicação de implante mamário para cirurgias reconstrutivas, pós-câncer de Sim. mama, pós doenças em que foi necessário fazer algum tipo de retirada, uma mutilação na mama qualquer, você pode lançar a mão do implante mamário. Então, não existe uma alternativa que substitua adequadamente a prótese de mama hoje de silicone, né? Então, com esse advento da questão do explante, na procura de substituir as próteses de mama, né, começou-se a rediscutir os enxertos de gordura, por exemplo, né? Sim. Mas eles não são coisas assim perfeitamente equivalentes, tá certo? Então, essa questão de você falar, a prótese não presta, dá para a gente fazer cirurgia com outras coisas. Vai depender muito daquilo que a paciente deseja, né? Ou seja, Claro. se a paciente deseja ter um volume mamário menor, uma coisa, né, mais discreta, tudo, ok, a gente consegue, mas tem muitos casos em que a gente não conseguiria fazer uma Sim, não tem cirurgia como. com resultado Claro. satisfatório, né? Seja nesses casos, por exemplo, de reconstrução mamária, seja, por exemplo, que é uma coisa frequente no nosso dia a dia hoje, pacientes pós-bariátricas, por exemplo, que perderam muito peso e perdem muito tecido Uhum. mamário, né? Você praticamente não tem tecido nenhum para fazer essa montagem da mama, ou Essa seja, reconstrução. exatamente, quer dizer, você quase que obrigatoriamente tem que lançar a mão da prótese de mama. Então, a gente não deve demonizar a prótese, né? A gente tem indicações, né? Então, também, por outro lado, eu, por exemplo, não sou a favor de colocar prótese em todo mundo. A gente faz muita cirurgia de mama sem usar prótese, por exemplo, quando existe uma indicação, uma quantidade de tecido adequada na mama, né? Mas a gente não deve demonizar, assim, seguindo cegamente essas informações que a gente vem sendo bombardeado, Sim. né? Quer dizer, pode ser que surja no futuro situações onde você vai virar para o paciente e falar assim, olha, você não deve colocar prótese por isso, X, Y, Z. Quer dizer, quando essa situação estiver mais bem descrita, né?
Agora, hoje, voltando na sua pergunta, né, a gente não tem nenhuma situação assim, médica em que você tem que ser taxativo, assim, olha, tem que retirar, Tem que você não pode ter. retirar. Não Tá. teria. Não E teria. eu acho que vale a pena, né, doutor, a gente colocar aqui e ressaltar que cada pessoa é um ser único, né? E o que nós estamos vendo muito é que as pessoas elas querem ficar parecidas com as outras, ou porque uma fez, ela também quer fazer do mesmo jeito. Então, uma fez a enxertia de gordura, então eu também quero fazer. E a gente, eu acho que tem que frisar muito isso, que cada pessoa é uma pessoa, cada organismo vai reagir de uma forma, tem uns que vão conseguir, que vai dar para ser feito, outras que não vai dar para ser feito, né? E o que a gente vê muito nessa questão, principalmente da mídia tal, e essas divulgações, é que as pessoas querem fazer o que os outros também fizeram e que deram resultado. E que muitas vezes não dá para ir por esse caminho, né? Eu acho que a Exato. avaliação ela tem que ser feita muito individual, né, doutor? Não dá para a gente globalizar tudo, colocar tudo na mesma panela e fazer tudo igual. Assim, eu sou muito partidário, como eu brinco, né, do caminho do meio, né? Ou seja, eu ouço muito de paciente, por exemplo, que falou, eu procurei o cirurgião, mas ele falou que só opera a mama colocando prótese. Não faz sentido isso. Então, do mesmo jeito que você não tem que pôr em todo mundo, você não tem que contraindicar para todo mundo, né? Quer dizer, então, realmente, uma das coisas que a gente mais tenta educar as pacientes no consultório é justamente isso. Quer dizer, você fazer comparações entre as pessoas é muito difícil, né? Justamente. Então, essa questão de resultado que você comentou, quer dizer, é uma questão super individual e que tem que levar em conta um monte de fatores aí anatômicos, o que a paciente deseja, o que a gente consegue fazer para melhorar aquela queixa dela, que nem sempre é exatamente aquilo que as pessoas imaginam, né? Agora, você querer usar realmente, né, o mesmo volume da amiga, a mesma técnica que usaram na amiga, quer dizer, isso não existe, né? Então, eu costumo falar muito para os pacientes no consultório assim, né? Tem muitas situações em cirurgia plástica que não tem certo e errado, tem o combinado, né? Então a gente tem que fazer isso, ouvir a queixa, ouvir o que a paciente quer, ouvir o que ela espera da cirurgia e, de acordo com aquilo ali, a gente indicar uma conduta, né? Quer dizer, recentemente a gente tem feito, por exemplo, cirurgias com lipoenxertia de mama em paciente primária, paciente que nunca teve prótese, quer fazer uma mastopexia, um aumento mais discreto e preferiria não ter prótese, você pode fazer uma cirurgia colocando gordura. Agora, uma paciente que, por exemplo, não tem nenhum volume, quer um aumento maior, né? Quer dizer, quer ter uma projeção, alguma coisa, você não tem alternativa, ou seja, é exatamente isso, uma avaliação sempre individualizada, né? A gente não pode fugir nunca disso, né? Você fazer um padrão, você vai estar errando, não tem jeito. Cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, por isso que já falo, ele é único. Não tem jeito, não tem jeito. Doutor, assim, a gente sabe também da questão do modismo, né? Então, foi o que o senhor falou. Na década de 80, o seio era menor, aí depois já veio uma questão do seio maior, colocaram prótese, depois fizeram, algumas acabaram fazendo o explante. Uma pessoa que ela faz o explante, daqui 10 anos, se ela quiser fazer um implante novamente, isso é possível? Com certeza, com certeza. Você consegue fazer uma nova cirurgia, né, com a recolocação do implante mamário. Não existe, a princípio, nenhuma contraindicação. Existem relatos, inclusive, né, voltando naquilo que a gente comentou, né, de alguns casos de pacientes que fizeram o explante, por exemplo, baseados aí nesses sintomas genéricos, a pessoa começou a acreditar que aquilo era da prótese e tal, fez a cirurgia, não melhorou, ou seja, o que ela sentia não era da prótese, era algum outro quadro de ansiedade, de alguma outra, né, algum tipo de patologia, se arrependeu, porque realmente você acaba tendo um prejuízo estético em relação àquilo que ela tinha antes, né, principalmente se a paciente ainda gostaria de ter um volume mamário, e voltar a colocar prótese depois. Né? Então, isso, inclusive, no último congresso que a gente foi agora, tem uns 15 dias, teve uma discussão grande a respeito disso. Quer dizer, esses casos eles acabam não aparecendo. Né? Então,
Isso tem que levar em Sim. conta, né? Aparecem aquelas pessoas que ficaram felizes. Muito bem, se você tirou e ficou feliz, você quer ter uma mama menor, você acha que isso vai ser bom para você, ok, isso não tem que ter julgamento nenhum. Mas também não tem que ser julgada a pessoa que depois quer colocar de novo, né? Quer dizer, Sim. porque esses casos Claro. acontecem, não tem jeito. Esses casos vão acontecer. Tá. E essa que faz um explante e depois ela quer colocar de novo, ela tem que ter um tempo para isso? Então, assim, existe um tempo pré-determinado? Ou se ela quiser daqui um ano colocar, ou daqui 6 meses, ela já pode? Ou não? Como que funciona isso? Veja, eu acho que existe assim, uma questão de indicação cirúrgica com relação à própria cicatrização, como é que se diz? A readequação dos tecidos, amadurecimento da cicatriz, né? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, seja um complemento, né, que o pessoal chama popularmente de retoque, ou uma nova cirurgia em cima de uma área operada, é ideal que a gente aguarde um tempo, aí, pelo menos em torno de um ano após, para que essa cicatrização esteja bem estabelecida, bem, né, amadurecida, para que a gente possa, primeiro, avaliar como é que vai ser o formato daquela região definitivo, né, porque a gente sabe que durante o processo de cicatrização ocorrem várias alterações, né, e aí para que a gente possa fazer uma nova programação cirúrgica, tá? Tendo em vista essa questão, né, de que muitas pacientes acabam optando por tirar, pensando em tratar esses sintomas, em melhorar essas outras condições que seriam, em tese, associadas ao implante, faz sentido a gente dar um tempo para ver como é que vai se comportar isso, né? Quer dizer, não adianta também você fazer a cirurgia, né, caso essa seja a opção final da pessoa realmente tirar, e daqui a 30 dias falar, olha, puxa, melhorei ou não melhorei, Quero vou colocar de novo. Poxa, de novo. também não dá para a gente fazer isso. Então, assim, não existe nenhuma impossibilidade de que a pessoa até retorne a colocar um implante, mas o ideal seria dar um tempo. Se a gente tiver que falar um número aí, lógico que varia de pessoa para pessoa, mas em torno de um ano aí, acho que seria uma estimativa um tempo adequada, adequado. Né? Sim. Legal. Doutor, inclusive está chegando aqui algumas perguntas, e a gente sabe que como o tempo também, daqui a pouco dá 1 hora, o Instagram derruba a gente, então vamos tentar aqui também tirar algumas dúvidas. A Jussiane, ela pergunta o seguinte, e quem coloca de novo, pode acontecer novamente a contratura muscular? Eu acho que ela deve estar se referindo à contratura capsular, né? Que é um fenômeno que acontece em volta das próteses de mama. Tá? Então, rapidinho, né? Só para situar, né? Essa contratura capsular, na verdade, ela é uma reação do organismo da paciente, né? Em volta dessa prótese. Toda paciente que tem implante mamário, ela tem uma cápsula fininha em volta dessa prótese. E pode acontecer em alguns casos, em algumas pessoas, dessa cápsula sofrer um espessamento, ela engrossa e pode deixar a mama mais rígida e às vezes com algumas alterações de formato, tá? Então, o que eu costumo falar para as pacientes é assim, contratura capsular, ela é uma potencial consequência de ter prótese, né? Qualquer prótese, qualquer marca, qualquer planos, né, em cima do músculo, embaixo do músculo, pode dar contratura. Se você tirar e colocar de novo, você vai estar sujeito a ter uma nova contratura. Não tem jeito. Quem tem prótese pode ter contratura. Entendeu? Entendi. Então pode acontecer de colocar novamente e ter esse tipo de contratura. A gente tem algumas questões técnicas do implante, da técnica, que a gente pode tentar fazer para tentar reduzir. Mas a chance não é zero. A chance existe. Legal. Tem aqui a doutora Milena. Ela coloca aqui o seguinte, tem algum risco nessa segunda cirurgia? Acho que toda cirurgia tem um risco, né, doutor? Não tem como escapar disso, né? Não tem jeito. Mas ela coloca se existe algum risco aí nessa segunda cirurgia. Bom, essa segunda cirurgia eu estou entendendo que é o explante em si, né? Quer dizer, a primeira foi a colocação, a segunda é o explante. Né? A gente, lógico, existem riscos que são próprios de qualquer cirurgia, né? De ter um sangramento, hematoma, abrir ponto, infecção, coisas locais que a gente pode ver em qualquer cirurgia, que geralmente são coisas que a gente consegue conduzir e tratar, né? O que a gente vê muitas vezes são alguns riscos relacionados, por exemplo, à qualidade do tecido que essa paciente tem, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente
tem uma prótese há muito tempo, perdeu peso, aumentou, esse tecido está muito atrófico, muito fino, então isso pode causar algumas dificuldades aí, tanto na cirurgia, se a gente for pensar no enxerto de gordura, alguma irregularidade de superfície, porque a pele é muito fina. Então, seria alguma coisa particular aí de cada caso, né? Ou, às vezes, se a gente tiver que levantar essa mama, né? Então, é muito comum, quando a gente vai fazer o explante, você ter que fazer alguma forma de mastopexia, né? Ou seja, tirar um pouco de excesso de pele, de flacidez, até porque essa pele expande na hora que você coloca a prótese, né? Então, uma pele muito fina, às vezes, tem um risco um pouquinho maior da circulação. Então, existem algumas coisinhas que são mais frequentes na cirurgia de explante, sim. E a gente fala, né, doutor, que toda cirurgia não pode ser uma cirurgia de dente, né? Eu acho que toda cirurgia tem que ter um preparo, um bom profissional, mas existe um risco, né? Então, isso é inerente, né? Eu costumo falar para os meus alunos, para os residentes, não existe cirurgia pequena, né? E uma coisa que me dá até um arrepio quando a paciente pergunta no consultório, fala, doutor, mas essa cirurgia é simples, né? Putz, nenhuma cirurgia é simples, né? Todas têm as suas particularidades e tem risco, maiores ou menores, mas não tem jeito, risco zero é impossível. Aqui tem mais uma, espero ter, o doutor ter respondido aí também, mas tem uma aqui da Jussiane, que ela coloca o seguinte: se não há dor, pode continuar com a prótese mesmo tendo a contratura muscular? Existe risco? Bom, estou entendendo novamente que seja a contratura capsular, né? Capsular, não existe um risco de saúde, tá? A contratura capsular é uma condição totalmente benigna, tá? O risco que existe é um risco, vamos dizer, estético, né? Então, ela pode causar esse aumento da consistência, uma mama ficar um pouco mais firme do que a outra, e caso ela progrida, nem todas progridem, haver uma certa distorção do formato da mama, tá? Mas se a paciente não tem uma alteração visual, estética das mamas, né? Ela está satisfeita com o formato, não tem nenhum sintoma, dá para você manter. Você não é obrigado a operar só por conta de existir uma contratura inicial. Nossa, tá chegando aqui muita pergunta. Isso é bom, né? Legal. Isso é bom que vai tirando as dúvidas aqui. Deixa eu ver aqui que chegou mais uma. É obrigado, a doutora Milena também, novamente, ela coloca, é obrigatório operar se tiver a contratura? Então, não, como eu disse, né, existe o tratamento cirúrgico da contratura capsular, né, mas ela é indicada nos graus mais avançados da contratura. Então, como eu falei, o primeiro grau ele é uma alteração da consistência, então uma mama fica às vezes um pouco mais firme do que a outra, ou as duas ficam, né, mas é frequente a gente ter contraturas unilaterais. Se essa contratura progride para uma distorção de formato da mama, aí a gente começa a pensar no tratamento cirúrgico, tá? Mas tem muitas pacientes que às vezes desenvolvem um grauzinho inicial de contratura, você nota uma pequena alteração de consistência e não passa disso. Então, nesse caso, você não precisa mexer. Tá, legal. Aqui, vamos lá, a Bru Camarga. Essa contratura seria uma espécie de defesa do corpo com um corpo estranho? Vamos, assim, se a gente for colocar em termos, né, mais simples, podemos dizer que seria uma reação exagerada do corpo da pessoa à prótese. Tá? A contratura capsular é um capítulo à parte, né, porque ela também é uma coisa super complexa, existem vários fatores aí que podem contribuir para isso. Não existe uma causa única da contratura, né? Então tem vários fatores relacionados. Mas, assim, para responder essa pergunta, não dá para a gente falar que é pura e simplesmente, vamos dizer, uma intolerância do organismo da pessoa à prótese, justamente por esses casos que eu te comentei. É muito comum a gente ter uma contratura unilateral. Quer dizer, no mesmo dia você coloca a mesma prótese na mesma pessoa, de um lado não tem nada, do outro lado desenvolve uma contratura. Quer dizer, se ela fosse ter uma intolerância sempre ao implante, era para você ter sempre dos dois lados. Os dois, justamente. Então, é uma coisa que pode acontecer, como eu falei, um processo benigno, mas que ele é uma coisa multifatorial, não existe uma causa única específica. Tá, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Olha, tem muita
aqui, a Bru Camargo colocou, foi o que a gente colocou aqui. Ó, elogios a Jussiane, o melhor médico. Aí, Obrigado. é por isso que a gente convidou, entendeu? É o melhor. Por isso. Obrigado, gente. A, a doutora Milena também pergunta de novo: no explante, sempre se tira a cápsula? É obrigatório tirar? Isso é uma excelente pergunta. Para responder essa pergunta, daria para a gente ficar a noite inteira discutindo, porque isso é um debate grande ainda, na realidade, né? Então, assim, quando você vai fazer, aí vai depender da indicação e de como está essa cápsula, né? Se você vai fazer um explante numa paciente que tem uma cápsula periprótese, né, essa cápsula normal, uma cápsula fina, sadia, que não tem nenhuma alteração, em tese você não seria obrigado a retirar, tá? Porque é um tecido sadio e outra, você vai retirar uma cápsula e se você for colocar uma nova prótese, no caso de uma troca, vai formar uma outra cápsula. Outra Tá? É cápsula. lógico. No caso do explante, não, porque aí você vai ficar sem a prótese e não formaria, aquela cápsula fica lá e ela cicatriza, inclusive. Tá? Agora, se você tiver uma contratura, por exemplo, em muitos casos é indicado tirar, porque essa cápsula ela é mais rígida, ela vai deixar ainda uma rigidez na mama. A gente, sempre que possível, procura tirar. E nesses casos em que as pacientes desejam a retirada da prótese por causa desses sintomas aí atribuídos da doença do silicone ou síndrome ásia, existe a discussão. Por quê? As pessoas que defendem mais essas questões aí defendem que seria obrigatório você fazer um explante em bloco, que a gente fala, ou seja, você tirar a cápsula junto com a prótese numa peça única, tá? E essa cápsula estaria envolvida na origem dos sintomas, essa coisa toda. Então, isso seria uma indicação, né? Porém, não é ainda uma questão sacramentada na literatura que a eventual melhora desses sintomas está relacionada ou não à retirada da cápsula. Né? Então, isso é um dos pontos ainda, como eu falei, tem muita coisa ainda mal esclarecida nessa questão, né? Então, a maioria das pessoas que publica sobre isso, que defende esse tratamento, defende o explante em bloco, mas não é uma indicação ainda completamente unânime. Né? E não é uma regra, né, doutor? Não. E nos casos em que você não tem essa indicação por sintomas, por doença do silicone e tal, você não é obrigado a tirar se é uma cápsula sadia. Tá. Doutor, chegou uma dúvida aqui também, que quando a gente colocou aqui uma caixinha, é a questão da validade da prótese. Né, que ela tem uma validade e hoje se fala que a cada 10 anos teria que fazer a troca dessa prótese. Como que está isso hoje? As pessoas, elas realmente seguem isso, a questão dos 10 anos? Tem algum problema se ficar mais tempo? As pessoas que tiram, muita pergunta junto, né? As pessoas que tiram, que fazem essa retirada, ela já pode colocar outra de imediato? Como que é essa questão? Eu estou falando assim, na questão do tempo. Né? Então, ela tem lá uma validade, que não sei se eu posso chamar de validade mesmo, né? Qual é esse tempo e se nessa questão da retirada pode se colocar outra de imediato? Então, vamos lá, várias perguntas. O que existe hoje em dia, assim, no passado existia esse conceito de que você tinha que trocar a prótese a cada 10 anos, tá? Se a gente for pegar ali, né, a prótese mama surgiu no final da década de 60, desde lá até hoje, né, vai fazer 60 anos que existe prótese de mama, as próteses evoluíram muito, né, em termos do material, do gel, que é o preenchimento da prótese, a cápsula que contém o gel, enfim. Então, hoje em dia, assim, não existe uma indicação de você trocar a prótese só por tempo, tá? Então, você vai trocar essa prótese quando houver algum problema, como eu comentei, de contratura, ruptura, essas coisas, ou se for o desejo do paciente, né? Seja de uma mudança de tamanho, ou uma paciente, por exemplo, que operou a mama jovem, depois lá de mais tempo, amamentou, envelheceu, a mama teve uma flacidez, quer operar de novo, é indicado trocar essa prótese. Então, existem indicações. Hoje em dia, meramente o tempo não
não é uma delas, né? Então, por acaso, hoje, eu atendi no consultório uma paciente que fez exatamente 10 anos que eu coloquei prótese nela. O paciente veio com exames normais, não tem nenhum sinal de ruptura. Examinei a paciente com as mamas normais, inclusive, uma evolução excelente, porque não tem flacidez, a consistência normal, cicatriz bonita. Ela não tem desejo de mexer, está satisfeita, vai continuar com os implantes, né? Quer dizer, não existe uma mera indicação por tempo, né, de trocar isso. Quer dizer, se a pessoa eventualmente tiver algum problema antes de 10 anos, você pode ser que tenha que trocar até antes, né? Agora, se as próteses estiverem íntegras e a paciente estiver bem, estiver feliz com a prótese, não quiser mexer, não é obrigatório. Maravilha. Não sei se eu esqueci alguma parte da sua pergunta. Não, acho que é isso mesmo. A doutora colocou aqui, a doutora Milena, falou, ufa, que bom, né? A Jussiane colocou, a respeito do explante de silicone, o doutor atribui a que esse movimento crescente? Atribui a que esse movimento crescente? Então, isso é uma questão complexa, né? Porque, assim, existe um ditado, né, que a gente fala que assim, a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Então, assim, as coisas que a gente acredita, elas podem mudar realmente ao longo do tempo, né? Então, assim como, poxa, teve coisas que eu aprendi na faculdade há quase 20 anos que hoje já não funcionam mais, já mudaram e aqui na época era verdade, hoje não é mais, tá certo? Sim. Então, o que acontece? Esses questionamentos aí, eles são válidos, né? Quer dizer, a gente tem que, como eu falei, né? Não podemos simplesmente falar, não, essas pacientes todas que queixam disso daí são doidas e não podemos dar bola para isso e ninguém tem que mexer com isso. Eu acho que não, acho que a gente tem que acolher, ouvir, conversar, entender e fazer as coisas da melhor maneira possível. Agora, o que acontece é que, assim, eu acho que existe uma exacerbação desses problemas muito por questão de divulgação em mídia, em rede social, essa coisa toda. Então, eu acho que junta vários problemas, né? Junta, primeiro, a cirurgia plástica, ela é sempre um assunto e uma especialidade da medicina muito visado, né? Então, acontece um problema com a cirurgia plástica, aquilo ganha noticiário, ganha corpo, ganha, né, comentários, se for com alguém famoso, quer dizer, então isso é uma coisa. Junta essa crise aí das redes sociais, né? Quer dizer, você tem um monte de pessoas, né? Isso eu não estou atacando ninguém em particular, pelo amor de Deus, mas assim, você vê um monte de gente que não é especialista, não é da área da saúde, não é pesquisador da área, virando formador de opinião de um assunto que é uma coisa totalmente complexa e técnica, médica, né? Quer dizer, não é uma coisa assim, eu acho que é, então é. Não, não é assim. Né? Tudo que você vai mudar na medicina depende de estudo, depende de pesquisa, depende de amadurecimento daquele conhecimento, quer dizer, então a coisa não é assim do dia para a noite, né? Então, assim, se criou realmente uma celeuma em torno disso daí, né? Quer dizer, e por que eu estou falando isso, né? Porque ao mesmo tempo que você tem esses casos aí que você vê na internet, né, foto das pessoas com a prótesezinha na mão lá que tirou, foto daquelas próteses lá com cápsula endurecida, etc. A gente vê milhões de mulheres com prótese de mama felizes e contentes, aproveitando aí o resultado da cirurgia, quer dizer, que estão vivendo super bem com a prótese. Quer dizer, então, isso já é uma coisa que chama atenção, quer dizer, como é que é uma coisa que afeta uma minoria, né, absoluta desses casos, vai virar assim uma regra, ou seja, a partir de hoje não pode usar mais prótese, ninguém pode colocar prótese, então existe uma certa coisa. Eu acho que tem algumas coisas que elas criam uma notoriedade muito grande, né, doutor? E não são reais. Então a gente via, assim, lógico, um exemplo muito um comparativo, não pela cirurgia, mas pelas coisas que saem na mídia. Então, há um tempo atrás falava-se que o açaí era bom. Aí depois já veio falando que o açaí não era bom. Aí agora voltou e falou, não, o açaí é bom. Pois então, assim, acaba criando uma importância tão grande para algumas questões e as pessoas acabam seguindo o que o senhor falou, aquele negócio da pessoa que vem dar a sua opinião. Né? Ela não tem aquele estudo, não é uma questão científica, né?
E aí você junta o seguinte, né? Por exemplo, um problema que a gente vê dessas condições aí, como eu falei, né? Sintomas inespecíficos, né? Então você pega lá, assim, existe a lista dos sintomas da doença do silicone. Você tem é, insônia, alteração de peso, depressão, ansiedade, queda de cabelo, e dor nas juntas. Então, quem que não tem isso hoje em dia, né? Quer dizer, a gente tem um estilo de vida onde a gente se alimenta mal, a gente não se exercita, a gente dorme mal, a gente trabalha demais, a gente vive estressado, ansioso. Ou seja, aí você fala, não, então isso é da prótese de mama. Bom, vamos investigar, mas uma boa parte não vai ser, né? Entendeu? Então eu brinco com as pacientes até, né? Lógico, não é caçoando, mas assim, eu não tenho prótese de mama e eu tenho insônia, às vezes eu não quero me alimentar. Eu ia falar isso agora. Você entendeu? Então, assim, eu ia falar isso agora. Meu cabelo tá caindo, eu tenho insônia. Quando a gente fala isso, é assim, né? Isso não deve ser entendido como se a gente estivesse menosprezando e nem caçoando das pessoas. Porque, veja, né, você mais do que ninguém pode falar isso. A pessoa pode ter um transtorno ansioso que não tem nada a ver com a próstata de mama, mas aquilo é uma coisa real que precisa ser abordada com um tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim, mas não jogar na próstata de mama. Né? Quer dizer, justamente. Então, isso é uma coisa interessante. A gente vê outras coisas, por exemplo, gente que ganha notoriedade e influência por causa disso. Então, o pessoal que é dono desses perfis aí ganha visibilidade. A gente tem, inclusive, colegas médicos que começaram a amplificar essa questão de que não pode usar prótese, que isso é um veneno, que isso vai matar todo mundo. Eu acho que, entendeu? Assim, a gente tem que ir devagar com as coisas, né? Quer dizer, a coisa é muito mal conhecida ainda para que a gente possa ser taxativo em afirmar essas coisas. Inclusive, porque se você for pegar os estudos científicos, que aí é onde a gente tem que se basear mesmo, existe de tudo. Existe estudo que mostra que tem pacientes que operaram e não melhoraram, entendeu? Existe estudo de análise de sintomas em que pegaram paciente com prótese e paciente sem prótese, e a incidência de sintomas, por exemplo, de ansiedade é igual entre as duas, ou seja, como é que explica que a outra que não tem também tem o sintoma? Você entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que está engatinhando, e o que eu só defendo é que assim, a gente não tem que ser precipitado, né, em taxar a coisa e fazer. Tanto é que se você for pegar, por exemplo, as sociedades de cirurgia plástica, os órgãos reguladores, ninguém proibiu o uso de prótese de mama. As sociedades de cirurgia plástica no mundo inteiro continuam defendendo que o uso é seguro, que a gente consegue usar com boas indicações. Tem esses problemas que a gente falou, que são coisas conhecidas há 60 anos, quer dizer, mas não mudou muita coisa de lá para cá, né? Quer dizer, agora, pode ser que daqui a 5 anos surja algum fato novo? Com certeza. Mas do que a gente tem hoje, nós não podemos, eu acho, que entrar nessa purificação, onda, né? nessa onda desse desespero aí, entendeu? Não, é isso mesmo. E a gente percebe muito, né, doutor? Bom, o senhor sabe, eu sou psicólogo também, então o que a gente percebe muito é que as pessoas já chegam com um diagnóstico, né? Exatamente. Então ela chega lá, ela começa a ter alguns sintomas, ela pesquisa, né, vai lá no Google, pesquisa, ela fala, é a doença do silicone, porque eu tenho todos esses sintomas. Não, e aí ela entra no Instagram, acha lá um monte de gente falando isso aí também, quer dizer, você tem um viés de confirmação, né? Quer dizer, poxa, estou me identificando com o pessoal aqui que realmente, né, você tem inclusive, isso tem um monte de até estudos psicológicos já sendo feitos, né, que a pessoa tem uma sensação de pertencimento a esse grupo, enfim, tem várias coisas envolvidas nisso aí, e que levam as pessoas a tomar essas decisões. Agora, é o que eu falo, né? O que a gente não vê é o que está por trás disso, né? Ou seja, as pessoas se arrependeram, esse pessoal que ganha com isso também, você entendeu? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com esses vieses, entendeu? Assim, uma coisa que eu fico muito chateado, né? Eu vejo muita gente falando na internet aí, é porque os médicos têm um lobby muito grande, porque eles querem fazer a cirurgia, não querem perder isso, porque senão eles vão perder cirurgia e vão perder dinheiro. Isso é uma coisa absurda, porque, primeiro, ninguém está fazendo medicina para prejudicar os outros, né? Quer dizer, segundo, cirurgião plástico não vive só de prótese de mama, né? A gente tem N cirurgias que nós fazemos, inclusive, né? Não dependemos disso para viver, quer dizer. Então,
é muito precipitado você acusar a classe médica, acusar os fabricantes, acusar quem faz uso da prótese de mama e não enxergar os viés de quem faz a acusação. Né? De quem faz, Eu justamente. acho que as pessoas têm que ter um bom senso para analisar os dois lados aí, as informações. Né? E, doutor, voltando à questão um pouquinho assim, falando a respeito da retirada, né, do explante mesmo, existe uma diferença entre a prótese estar por cima do músculo ou abaixo do músculo? Existe uma certa diferença, né? Especialmente, eu diria, no sentido de que quando você coloca um implante abaixo do músculo, né, você naturalmente vai ter uma dificuldade maior em fazer, principalmente, a retirada da cápsula. Tá? Por quê? Tá. Porque quando você coloca o implante abaixo do músculo, você vai ter uma parte da cápsula que está ali aderida às costelas, né, que ficam embaixo do músculo peitoral. Então, muitas Tá. vezes, a dissecção dessa cápsula, para que você faça aquela coisa de tentar tirar ela inteira, em bloco e tal, isso é muito mais difícil, tá? Incorrem mais riscos para os pacientes, né? Ou seja, risco de perfurar tórax, risco de, né, você fazer um trauma grande ali na costela, na musculatura, enfim. Então, torna a cirurgia um pouco mais difícil, né? Então, Tá. é possível de fazer, né? É possível de fazer sim, mas ela torna um pouquinho tecnicamente mais difícil a cirurgia. Tá, ela vai ser um pouco mais complicada, mas tanto Exato, um quanto o outro é possível fazer esse explante. exato. Tá. É. E tinha chegado também uma outra pergunta aqui, doutor. Quais os casos é indicado que o implante seja associado à mastopexia? A Agora saiu. mastopexia, legal. Na Saiu. verdade, a mastopexia, né, se você for ver o que quer dizer o termo, né, a mastopexia é a refixação da mama. Então, na verdade, quando essa mama tem uma flacidez de pele, você precisa realmente fazer uma adequação, né? Porque se você retira essa prótese, automaticamente aquela pele que envolvia um volume maior, ela vai ficar mais flácida, né? Então, Né? principalmente tendo em vista que você vai reduzir o volume dessa mama de alguma maneira, né? Ainda que você faça, por exemplo, um enxerto de gordura, alguma coisa nesse sentido, você vai acabar com uma mama menor do que tinha antes da cirurgia, principalmente se você tinha Sim. um implante grande, né? Tá. Então, você acaba tendo que fazer a mastopexia, ou seja, a ascensão da areola e a retirada do excesso de pele na parte inferior aqui da mama, para que a gente possa readequar essa quantidade de pele ao novo volume que a mama vai ter após a cirurgia. Tá? Tá. Agora, em casos, por exemplo, de pacientes que não têm excesso de pele, é possível você fazer só a retirada da prótese e pronto. Aquela pele vai se adaptar ali. Entendeu? Tá. E a questão da lipoenxertia, doutor? Pode ser feita a retirada e a lipoenxertia já no na mesma cirurgia? Tem que aguardar? Como que funciona? Não, pode ser feita. Então, a lipoenxertia, como a gente estava comentando antes, né? Ela veio para. Ela já existia, é uma cirurgia antiga, já na cirurgia plástica, a gente usa para outras finalidades, né? Então, para aumento de glúteo, para aumento na face, né? Mas na mama, ela ganhou corpo agora mais recentemente com a questão do explante, porque seria praticamente a única alternativa assim, mais viável da gente tentar devolver algum volume desse que foi perdido com a prótese na hora do explante. Tá? Então, Tá. normalmente é tentado fazer essa lipoenxertia no mesmo tempo cirúrgico. Então, como é que é feito isso? A gente faz uma lipoaspiração de alguma área que a pessoa tem um depósito de gordura, né? Geralmente utilizando um material um pouco mais delicado, cânulas um pouco mais finas. A gente purifica essa gordura e faz a injeção na mama. Tá? Então, se utiliza tanto a injeção na própria região aqui do tecido mamário, quanto até dentro do próprio músculo, né? Porque o músculo ele também é uma outra área que a gente pode Legal. usar para volumizar essa mama. Tá? Tá. O que vai acontecer é que geralmente você não consegue repor o mesmo volume que você tirou. Né? Então, Justamente. existe um limite daquilo que a gente consegue colocar de gordura, né? Especialmente em Uhum. relação ao tecido mamário da paciente. Então, quanto mais fino for o tecido, menos gordura a gente consegue colocar. Né?
Tá. O que não impede também que a gente faça mais de uma lipoenxertia, né? Então, às vezes, você faz uma lipoenxertia na própria cirurgia do explante, né? Caso a Uhum. paciente deseje ainda um pouco mais de volume, é Ela pode possível, estar fazendo é posteriormente. possível, desde que ela tenha mais algum local que a gente possa tirar a gordura, você fazer, inclusive, mais alguma lipoenxertia, tá? Então, é um recurso que a gente usa bastante nessas cirurgias. E tem alguma contraindicação, doutor, fazer a lipoenxertia? A lipoenxertia, a princípio não, tá? Existia, né? Agora isso já tem até sido um pouco mais né, tranquilo assim com relação à literatura, tudo. Um certo risco de que essa lipoenxertia pudesse atrapalhar, por exemplo, a detecção de lesões na mama, né? Mimetizar algum tipo de lesão, porque às vezes quando você faz enxerto de gordura pode-se formar pequenos focos de calcificação nessa gordura que é enxertada. E como as calcificações também são uma característica das lesões mamárias, durante muito tempo se discutiu se isso não poderia falsear um diagnóstico e tal. Então, existe na literatura vários trabalhos que mostram que dá para você diferenciar uma coisa da outra, né? Você pode ter essas calcificações aí da lipoenxertia, coisinha pequena, né? Mas que você consegue sim. Então, hoje a gente tem uma segurança de fazer esse procedimento. Inclusive, a lipoenxertia é muito usada, por exemplo, no âmbito da própria reconstrução de mama, né? Ou seja, em pacientes que tiveram câncer de mama e depois a gente tem que lançar a mão de alguma lipoenxertia. Então, a gente consegue fazer desde que haja condição local do tecido e gordura disponível para a gente poder enxertar. Tá, bacana. E, doutor, a questão hoje da retirada, né, da prótese, a recuperação disso, ela é a mesma coisa do que se fosse colocar a prótese ou ela é algo mais simples? Na verdade, eu diria que é menos simples, né? Porque Sério? o que acontece? Porque assim, a própria cirurgia do explante, né? Se você for pensar que a gente tem que fazer uma retirada de cápsula quando for possível, eventualmente uma retirada de pele. Então, por exemplo, aquela paciente que só colocou prótese, que é uma cirurgia até relativamente pequena, é uma cirurgia bem maior, né? Então, Tá. é uma cirurgia onde a gente tem que usar, às vezes, com mais frequência, dreno no pós-operatório, né? Se a gente for fazer uma lipoenxertia, quer dizer, pressupõe você ter uma segunda área operada, que é onde a gente vai retirar a gordura. Então, ela acaba tendo um ponto cirúrgico, muitas vezes, um pouco maior do que a cirurgia de colocação da prótese, tá? O que não quer dizer também que seja uma coisa assim de outro mundo, né? Mas principalmente em relação a paciente que fez só uma mamoplastia de aumento, né? Que é aquele faz aquele cortezinho embaixo da mama e coloca a prótese, ela acaba sendo um porte cirúrgico um pouquinho maior. Então, os cuidados para o pós-operatório acabam tendo que ser maior do que para a colocação da prótese. Exige um cuidado um pouquinho maior, né? Então a gente recomenda a utilização de malha, né? Um sutiã bem compressivo para você evitar, por exemplo, formação de líquido, seroma dentro dessa área grande que ficou ali após a retirada da prótese, né? Existe, por exemplo, nessas situações que a gente tem que usar dreno, esses cuidados com o dreno, né? Então tem algumas coisinhas que a gente tem que orientar que podem ser assim, um pouco diferentes daquilo que foi a primeira cirurgia da paciente. Não, legal. A doutora Milena coloca aqui de novo, ela faz aqui outra pergunta. Quanto tempo tem que usar a malha e o sutiã? Eu deduzo que seja no explante, né? Para estar usando essa malha. Existe algum período aí pré-determinado para isso, doutor? Isso é uma outra coisa interessante, né? Porque assim, a gente usa, né, sutiã, malha compressiva em todas as cirurgias. É uma maneira de você tentar reduzir alguns problemas do pós-operatório e tentar dar conforto para o paciente também, né? Então é muito comum os pacientes até queixarem que quando tira o sutiã, tira a malha, sente um desconforto, então é importante a gente usar. Mas é uma coisa que a gente vê assim, né? Se a gente for perguntar para vários cirurgiões plásticos, cada um tem uma rotina um pouquinho diferente, né? Tá. Não existe um consenso universal sobre essa questão de tempo de uso, tá? Eu, particularmente, recomendo por volta de 60 dias, tá?
Agora, pode ter situações que às vezes a gente pede para prolongar um pouquinho, né? Ou já tive casos que eu até tive que suspender o uso um pouco mais cedo, né? Às vezes o paciente tem algum tipo de intolerância ao uso, enfim. Mas, via de regra, por volta de 60 dias. E é interessante, né, que acaba sendo algo que a pessoa acaba tendo uma confiança, né, com a malha, com o sutiã, e quando ela tira, ela parece que tirou um pedaço e ela quer colocar de novo, né? No Exatamente. começo incomoda e depois ela sente uma Exatamente. insegurança, que é uma coisa Exatamente. bem interessante. Inclusive, não é Tá. raro casos que a gente fala, olha, então tá ótimo, pode parar de usar o sutiã, não tem problema, a pessoa continua usando porque gostou, sentiu bem com ele, pode continuar usando, não tem problema. Mas, assim, para efeitos, né, daquilo que a gente precisa para o pós-operatório, via de regra, por volta de 60 dias seria o suficiente. Tá. E, doutor, aqui tem mais uma pergunta, a gente já está chegando aí no finalzinho, passou tão rápido, né? Quando o papo é bom, quando o assunto é bom, voa. mas o tempo voa. Mas a Miriam perguntou aqui, cadê? Com quanto tempo pode retornar às atividades do dia a dia? Acredito também que na questão do explante, né? Isso. A gente recomenda assim, né? Para você pensar em vida normal, mexer os braços sem restrição, por volta de 30 dias, tá? Os primeiros 15 dias a gente pede para ter um repouso um pouquinho maior dos braços, principalmente, né? A gente vai liberando gradualmente e por volta de 30 dias, se tiver tudo bem com a cicatrização, os pontinhos estiverem bem fechados, tudo, a gente costuma liberar para a movimentação do braço normal, atividades do dia a dia, tudo normal. Bacana. Doutor, a gente está chegando aí agora no final. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos aí que estão conosco, que assistiram. Eu acho que só para terminar aqui, tem outra aqui, a última pergunta, né, que aí não vamos deixar ninguém para trás. Fisioterapia motora. Opa, peraí que agora eu pulei aqui. Cadê? Vamos lá. Fisioterapia motora pode ajudar a reduzir esse tempo? Acho que o tempo de recuperação, né? De recuperação. Fisioterapia motora até não é uma modalidade muito comum da gente usar no pós-operatório. A gente usa muito tratamento fisioterápico, especialmente com drenagem, né? Principalmente quando os pacientes têm um edema mais prolongado, então a drenagem ela é importante. Mas a fisioterapia motora seria em casos mais excepcionais, né? Se a paciente às vezes tem alguma dificuldade para voltar, começar a fazer essa movimentação, tudo pode ser o caso, mas não é uma rotina da gente usar, não. Legal. Bom, pessoal, estamos chegando aí ao final, né, que a gente sabe que tem aí um tempo. Então, eu quero agradecer a todos que, né, assistiram, que contribuíram, que estavam aí com a gente. Doutor, obrigado, obrigadão mesmo aí pelo tempo, né, que cedeu aí para a gente. Nossa, assim, foi muito esclarecedor. Eu tenho a impressão de que ainda ainda tem muitas dúvidas, né? Tem muita coisa para se falar a respeito. Acho que tem muitos mitos, né? Aquele quadro Mitos e Verdades, mas o senhor acabou esclarecendo aí muitas dúvidas realmente, né? E não é à toa que todo mundo aqui só elogia, né? E a gente também confia muito aí no senhor, né? E por isso a gente convidou e tem essa parceria aí tão bacana. Então, obrigado, querido, obrigado de coração mesmo, né, por ter aceitado o nosso convite. E para vocês que têm alguma pergunta, algum questionamento, pode estar mandando aqui no nosso Insta. Doutor, eu vou tomar a liberdade para pedir também para colocar aí, se alguém tiver alguma pergunta, poder mandar para o senhor também. Com certeza. Né? Então, à medida do possível, a gente vai respondendo, ou se quiser mandar tudo para a gente concentra também no doutor, e a gente também vai esclarecendo aí todas as dúvidas de vocês. Quem entrou no meio do caminho, né, no meio da live, essa live ela vai estar no YouTube, no canal do YouTube, lá no CIMED Campinas, e ela também vai estar aqui no nosso Instagram. E aí depois eu mando para o senhor, doutor, para o senhor também colocar lá no Insta do senhor, a live completa. Então,
quem perdeu pode ter a oportunidade aí de ver o que perdeu, e quem quiser assistir novamente também vai ter a oportunidade de rever essa live aí, que foi muito boa. Querido, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns, né? Todo mundo coloca aqui o parabéns pelo conteúdo, ele é excelente, parabéns. E eu acho que isso é o que faz a gente sempre estar procurando coisas que sejam relevantes mesmo para trazer aí para esse pessoal, que seja esclarecedor, né? Perfeito, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a você, Henrique, aí, a CIMED, pelo convite. Eu achei a iniciativa de vocês maravilhosa aí, né, de convidar os colegas, né? Inclusive convido as pessoas que assistiram a gente a assistir as outras lives aí, poxa, os temas super relevantes, colegas que participaram, né, muitos deles eu conheço, pessoas excelentes, e fico feliz de ter me juntado aí ao hall das lives aí da CIMED. E podem contar comigo sempre que precisarem, inclusive para as perguntas aí, fique à vontade. Se o pessoal tiver mais dúvida, pode mandar para a gente. E como eu te falei, é um prazer a gente poder esclarecer e ajudar o pessoal a entender melhor aí, né? Isso aí era um assunto para umas 5 lives, né? Então, Sim, talvez ainda tudo. sobre alguma coisa. Mas já está convidado para a próxima, né? Uma próxima aí, as portas aqui, o senhor sabe, está sempre aberta. Né, da mesma forma que o senhor sempre abriu as portas aí para a gente também, a recíproca é verdadeira, as portas estão abertas aqui, e quando quiser, só tá voltando. Boa. Obrigado mais uma vez, viu, doutor? Obrigado, boa noite. Pessoal, obrigado, boa noite a todos, e conte sempre com a gente. Tchau, um abraço. Até mais.